Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Na revisão de hoje, a gente vai falar da regionalização da América, a divisão física e a divisão histórica do continente americano, ok? Então, vamos lá. E antes da gente entrar na regionalização da América em si, falando da divisão física, da divisão histórica, eu quero relembrar com você os conceitos de região e regionalizar, que são muito importantes, tá? Só para relembrar, para recordar. Então, quando eu falo dividindo o espaço geográfico, no nosso contexto aqui, o continente americano, dividindo o espaço é regionalizar, tá? Uma regionalização. Então, regionalizar é dividir o espaço em regiões, tá? Então, quando eu tenho um espaço que tem vários aspectos e características, só que tem áreas que têm características em comum, que elas podem ser agrupadas. Então, aí eu vou formar o quê? Regiões. Regiões são partes do espaço que possuem aspectos em comum, tá? Então, baseado em aspectos, características, traços em comuns do espaço geográfico, isso vai me levar a vários tipos de regionalizações, tá? Regionalizações baseadas em critérios físicos, outras em critérios culturais, outras em critérios econômicos. Então, vou ter regionalizações de acordo com o critério, de acordo com o objetivo que eu quero estudar. Tudo bem? Então, agora a gente vai falar das regionalizações do continente americano. A primeira regionalização que a gente vai ver é a divisão física da América, tá? Então, só de eu olhar pelo mapa aqui, o aspecto físico, visual da América já me remete a três regiões. Ó, uma que está ao norte, uma que está no centro e uma que está ao sul, ok? Então, considerando o ponto de vista físico, ou seja, das características físicas da América, tá? Ela é dividida em América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, América Central, que também tem uma parte insular aqui, tá? Formada pelas ilhas, e América do Sul, onde está localizado o Brasil. Então, a gente tem aí três regiões. Então, só para esclarecer para você, América do Norte, América Central e América do Sul não são continentes. O continente é a América, é o continente americano, tá? Que abrange todas essas regiões. América do Norte, Central e do Sul são regiões. Baseado nas características físicas, eu tenho essas três regiões, tá? Então, a gente tem aqui duas grandes porções, a que está ao norte, chamada de América do Norte, a que está ao sul, América do Sul, que está localizado aqui o Brasil, e a gente tem essa porção aqui no centro, tá? Essas duas grandes porções, ligada por esse istmo aqui. O istmo é essa pequena porção de terra estreita, tá? Que liga duas grandes porções de terra. Então, isso é o istmo, tá? Uma pequena porção que liga duas grandes porções. E aí, esse istmo forma a América Central, que também tem essa parte insular aqui das ilhas, onde está Cuba, onde está Bahamas e várias outras ilhas aí, ok? Então, essa é a divisão física do continente americano, ok? Então, vamos passar adiante e ver a próxima regionalização. Então, a gente vai ver agora a divisão histórica e cultural da América, onde a América é dividida em duas regiões, tá? Então, olha só, considerando os aspectos históricos e culturais, tá? Todo o contexto histórico e também a questão cultural, as origens culturais da América, a América é dividida em duas grandes regiões. A América anglo-saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, observa que o México já não faz parte, tá? Porque tem um contexto histórico e um contexto cultural diferente dos Estados Unidos e Canadá, ok? E a América Latina, do qual agora nessa regionalização o México faz parte. Tá? Então, característica histórica, leva em conta o tipo de colonização, eu gosto de enfatizar isso. Tá? Quando eu pego o contexto histórico, eu não pego só a origem dos povos, eu pego também a questão da colonização, porque o tipo de colonização que foi imposta nessas áreas foram diferentes. Tá? E já o contexto cultural leva em consideração o idioma predominante, o idioma que predominou nessas áreas. Então, o aspecto histórico me remete à formação histórica desses continentes. Tá? O principal ponto de união entre os países é a sua formação histórica, ou seja, o tipo de colonização que foi imposta. Então, eu tenho uma colonização de exploração que predominou na América Latina, tá? E essa colonização de exploração, o próprio nome fala, foi exploratória mesmo, de fato. O objetivo era atender os interesses econômicos das metrópoles colonizadoras. O objetivo mesmo de explorar riquezas minerais, de fornecer riquezas minerais para a metrópole e também da exploração de gêneros alimentícios, como aconteceu aqui no Brasil e em muitas áreas aqui da América Latina, exploração da produção de cana-de-açúcar, tá? E com utilização de mão de obra escrava. Gente, é importante a gente enfatizar isso, que nessas colônias de exploração,
predominou a mão de obra escrava por um tempo, principalmente de negros africanos e também de alguns povos indígenas que foram escravizados para fazer esse trabalho em prol das metrópoles colonizadoras. E a colônia de povoamento ela foi diferente. O objetivo aqui do colonizador não era vir para a colônia para extrair riqueza e voltar essas riquezas para a metrópole. O objetivo do colonizador, ele estava em busca de uma nova pátria, de um novo lar para viver, já que eles estavam sendo perseguidos em seus países de origem, tá? E nessas colônias de povoamento, não foi utilizada, na sua maioria, mão de obra escrava. Teve exceções? Teve, que eu vou estar falando daqui a pouco. Mas, assim, a maior parte, a mão de obra era livre e o governo também, a forma de administrar, era uma forma local, autônoma, com interesse de desenvolver a região, de desenvolver a área, tá? Então, essa é a diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração. Falando dessa questão da escravidão, que predominou muito aqui na América Latina, teve também exploração do trabalho, ou seja, o trabalho escravo na colônia de povoamento. Mais especificamente, lá nos Estados Unidos, no início dos Estados Unidos, ele começou com 13 colônias, tá? E as colônias do Sul utilizavam mão de obra escrava porque eram regiões de plantation, ou seja, de grandes áreas monocultoras, tá? Principalmente de tabaco, do algodão, e também teve essa exceção na questão da colonização, porque no começo era um tipo de colonização de exploração, porque essas colônias do sul, lá dos Estados Unidos, eles tinham uma ligação com a metrópole, eles tinham uma ligação com a Inglaterra. Então, essa diferença aí, essa foi a exceção. Mas, assim, depois da Guerra da Secessão, predominou, é claro, foi abolida a escravidão e predominou o trabalho livre nessas colônias de povoamento. E também tem um aspecto cultural, a formação cultural. Então, de acordo com a formação cultural, os países da América anglo-saxônica e os da América Latina, eles também se diferem, né, culturalmente, principalmente nessa questão do idioma, tá? E então a gente tem aqui, na América Latina, foi colonizada por povos de línguas latinas, ou seja, espanhol, português, francês, tá? Que predominou. Por quê? Porque teve exceções. Quais foram as exceções? Por exemplo, a gente tem aqui na Guiana, foi colonizado por ingleses, no Suriname, por holandeses, tá? Então, que não são línguas latinas. E na América anglo-saxônica vai predominar o inglês. Tanto Estados Unidos como Canadá foram colonizados por povos de língua inglesa. Lembrando que no Canadá é uma exceção, porque o Canadá teve vamos dizer assim, uma dupla colonização. Teve colonização inglesa, de protestantes ingleses, e também de católicos franceses. Inclusive, hoje, na região de Quebec, é muito mais falado o francês do que o inglês, tá bom? E o próprio nome, América Anglo-Saxônica. Anglo e saxões são povos de origem lá da Europa, né? Principalmente da região ali do Reino Unido que é formado por Irlanda do Norte e os países da Grã-Bretanha. Os países da Grã-Bretanha são Escócia, Inglaterra e País de Gales, e juntamente com a Irlanda do Norte eles formam o Reino Unido. Então, esses povos ali, irlandeses, ingleses, galeses e escoceses, eles têm a sua origem tanto nos anglos como nos saxões, que são povos que durante muito tempo formaram o primeiro reino da Inglaterra, ok? Então, e esses povos que vieram aí para a América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, como a gente já falou, eles vieram em busca de um novo lar para viver, porque estavam sendo perseguidos lá na Europa, principalmente por causa da religião, por causa de conflitos, que naquela época dava muito conflitos essas questões religiosas, tá? Então, muitos deles, para não morrer, famílias inteiras se reuniram e se migraram para essa região de hoje, América Anglo-Saxônica, e começaram a colonizar a área e desenvolveram muito essa região, ok? E se eu seguir, gente, esse tipo de regionalização de América Anglo-Saxônica e América Latina, ela também vai me levar a um outro tipo de regionalização, que é uma regionalização socioeconômica, tá? Por quê? Porque a América Anglo-Saxônica, ela é rica e desenvolvida. Estados Unidos e Canadá, eles são ricos e desenvolvidos, tá? Então, existe essa regionalização que leva em consideração as características socioeconômicas desse país. A economia e o modo de vida da sociedade. Se os índices sociais são bons ou não. Então, na América Anglo-Saxônica,
ela é rica e com bons índices de desenvolvimento, e já na América Latina, possui baixo nível econômico e também nível social muito baixo, por isso os países dessa região são chamados de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá bom? Então, esse contexto de América anglo-saxônica e América Latina, se a gente olhar pelo contexto socioeconômico, a gente vai ter uma América anglo-saxônica rica e desenvolvida e uma América Latina pobre e subdesenvolvida, tá? E nesse contexto de América Latina, formada por países pobres e subdesenvolvidos, eu tenho alguns países, como por exemplo o Brasil, que são chamados de países emergentes, o México também, o Chile. Ou seja, eles crescem acima da média regional, crescimento econômico, né? Porém, eles possuem condições sociais, indicadores sociais muito baixos ainda. A escolaridade continua baixa, as taxas de mortalidade, principalmente infantil, expectativa de vida baixa. Então, os indicadores sociais baixos, mas economicamente eles estão crescendo acima dos outros ao seu redor e da sua região, tá bom? Então, eles são chamados de países emergentes. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Tá? É só um resumo. É claro que tinha muitas outras coisas para acrescentar, principalmente ali na formação da colonização da América anglo-saxônica e da América Latina, ou seja, tem muita coisa para abordar, mas aqui foi só uma revisão para que você pudesse fixar esses conteúdos, tá? Mais lá para frente eu posso fazer outros vídeos para que a gente possa abordar esses outros conteúdos, tá? Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço, Deus abençoe você.